Gênesis, capítulo 29, do verso 31 até o verso 35, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Aí onde você está, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos orar a Deus para que Ele fale ao nosso coração nesse momento de meditação da palavra do Senhor. Ó Pai bendito, nós nos regozijamos na Tua presença e no privilégio de celebrarmos o Teu nome em culto e de sermos tão abençoados de receber a Tua santa palavra para aquecer o nosso coração, encher o nosso coração, iluminar o nosso caminho e ser de fato, ó Pai, esse alimento vivo que nos faz homens e mulheres santos, honrados, levando o legado do nome do Senhor na nossa história. E mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra. E eu peço ao Senhor, ó Deus, humildemente, usa este Teu servo. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me ajuda na ministração da Tua palavra para que eu não venha falar de mim mesmo, nem falar absolutamente nada, ó Pai, que seja irrelevante ao foco do Senhor ter reunido essas pessoas para estudar a Tua palavra nessa noite, mas que o que eu falar aqui, ó Deus, seja guiado pelo Senhor e para a honra e glória do Senhor, e que vidas sejam edificadas, respostas sejam concedidas pelo Senhor, a fim de que Teu povo, ó Deus, seja edificado e glorifique o Teu nome durante a jornada. Seja conosco a Tua bênção, seja a Tua bênção sobre a Igreja Presbiteriana Unida e sua liderança, e em nome de Jesus, que a palavra dessa noite possa aquecer o nosso coração. Assim pedimos e rogamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, eu quero pensar com vocês aqui nessa noite. Eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos, eu sei que aparece o textinho aí para vocês, isso facilita muito para você que está acompanhando, mas eu estou com o texto aqui em mãos porque eu quero expor esse texto aqui para você numa perspectiva de que já foi anunciado aí, quando o cartaz andou divulgando que eu estaria aqui hoje na Igreja Presbiteriana Unida, que me alegra muito o coração. O tema, você leu, é A Saga de Lia, Alguém em Busca de Significado. E eu gostaria, se você pudesse, anote esse tema aí, A Saga de Lia, Alguém em Busca de Significado, porque eu vou falar 4 aspectos da vida de Lia e dessa saga de Lia, que eu acredito tem muito a ver conosco e com a nossa caminhada aqui nessa terra. Então, são 4 características da saga de Lia, Alguém em Busca de Significado. Primeiro aspecto, aí agora eu pego o pessoal aí da tecnologia de surpresa, porque eu não passei isso para eles. Primeiro aspecto, estava fora dos padrões. Lia era alguém fora dos padrões. A primeira coisa que eu quero argumentar com vocês aqui um tempinho. Segundo aspecto, ela era agraciada sem saber. Vamos lá? Ela era alguém que estava fora dos padrões. A primeira coisa que eu vou comentar aqui, a segunda coisa que eu vou comentar aqui com vocês é que ela era agraciada sem saber. Terceira coisa, buscou significado para a vida dela em coisas deste mundo. Terceiro aspecto, buscou significado para a vida dela em coisas deste mundo. E último aspecto, quarto, tá? Ela encontra paz quando olha para o lugar certo. Ela encontra paz quando olha para o lugar certo. A saga de Lia, Alguém em Busca de Significado. Essa história é uma história que aparece aqui no livro de Gênesis e descreve um personagem que é muito interessante para nós. Esse personagem é Lia. Nós bem sabemos que Lia é apresentada para nós porque quando a gente pega o próprio capítulo 29 aqui do livro de Gênesis, nós temos a apresentação dessa família. A família é composta por Labão, Raquel e Lia.
Inclusive, nós temos ali no versículo 16 e 17 a primeira apresentação que a Bíblia faz sobre esses personagens para nós, e o nosso foco aqui é Lia. Porque lá no versículo 16 de Gênesis 29, diz assim: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. E essa é uma história muito interessante, porque conta justamente um momento em que Jacó, por conta de uma série de situações pelas quais ele havia vivenciado, ele tinha passado na sua história, ele vai parar nas terras do seu parente Labão. E quando eu falo de Labão, eu sempre, quando estou falando essa mensagem, Labão poderia muito bem se chamar Lambão. E você vai entender isso aqui mais para frente. Mas poderia se chamar muito bem Lambão. Mas é o Labão. E o Labão, pai de Lia e Raquel, é esse personagem, então, que se encontra com Jacó. E Jacó imediatamente se apaixona por Raquel, ok? E Jacó, então, vai ter aquela famosa história dele trabalhar 7 anos para casar-se com Raquel. E ele trabalha para Labão para poder ter Raquel como sua esposa. E é aí que começa a história, a saga de Lia, alguém em busca de significado. O primeiro aspecto que me chama a atenção quando eu olho para a vida de Lia é que Lia era alguém que estava fora dos padrões. Quando você encontra com Lia no versículo 31, o que diz lá, de cara para nós, nos chama a atenção, porque diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada. Veja a expressão que a Escritura descreve a situação de Lia. Veja como é descrito para nós. Veja como Moisés, que está contando essa história para nós, Moisés, autor do Pentateuco, como ele registra a situação de Lia e diz assim: Lia era desprezada. E o primeiro argumento meu é justamente esse aspecto. Lia era alguém que estava fora dos padrões. Para a gente entender o que isso quer dizer, a gente precisa voltar um pouquinho e investigar aqueles 2 versículos que eu falei para você. Porque veja que no versículo 16 e 17 é a primeira apresentação sobre essa personagem, e a gente tem ali algumas coisas que nos ajudam a entender por que Lia era desprezada. Bem, diz lá que Lia e Raquel eram irmãs, que Lia era mais velha e Raquel era mais moça. No versículo 17 diz assim: Lia tinha os olhos baços, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante. O primeiro aspecto que eu quero argumentar aqui sobre a saga de Lia, alguém em busca de significado, é que Lia era alguém fora dos padrões. E quando a Escritura descreve Lia para nós, tanto no versículo 17, quando ela é apresentada para nós, quanto no versículo 31, quando a gente encontra ela num outro momento da sua vida, nós encontramos Lia num aspecto que chama a atenção, porque ela é alguém que estava fora dos padrões. E eu explico para você. Quando lá fala que Lia era uma mulher de olhos baços, é interessante perceber o argumento que está sendo colocado ali para nós, e eu gosto muito do que Tim Keller fala sobre esse texto em especial, porque quando é descrito ali aquela expressão, Lia tinha olhos baços enquanto Raquel era formosa, perceba que ali não está falando de saúde, ali não está falando em nenhum momento, tipo assim, olha, Lia tinha um problema de saúde enquanto Raquel tinha saúde boa. Não, lá diz assim: Lia tinha os olhos baços, ao passo que Raquel era formosa. O que tem a ver uma coisa com a outra? É interessante porque a gente percebe que a palavra original ali para olhos baços, e a palavra baço não é uma palavra tão usada por nós, mas a gente usa uma derivação dessa palavra que é embaçados, né? Estou vendo tudo embaçado, que implica em uma dificuldade de visão. Mas a palavra olhos baços pode ser traduzida de outra forma. E o próprio contexto da forma como está escrito o texto apresenta para nós que não está falando de saúde. Ali está se falando de beleza. E lá está falando que Raquel é bonita. E está falando que Lia, para o seu contexto da sua época, ela era considerada alguém fora dos padrões. Ela era considerada alguém que não era bonita. Ela era considerada alguém que era feia. E o fator, segundo Tim Keller, que desenvolve esse aspecto para a cultura da época, para o contexto da época, e que coloca essa menina numa situação extremamente complicada, e eu sempre me coloco no lugar de Lia, é que provavelmente os olhos baços de Lia implicam que uma outra tradução que caberia ali é que Lia tinha os olhos tortos.
Lia tinha esse problema de ter uma visão torta, olhos tortos, estrábica. E por conta disso, a sociedade da época fez com que Lia fosse alguém fora dos padrões. Se não bastasse isso, uma menina que cresce sendo considerada feia por causa dos seus olhos tortos, a gente vê, quando Lia cresce um pouquinho, que quando Jacó chega na família, Jacó não se apaixona por Lia, Jacó se apaixona por Raquel. E Jacó vai trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, a mais nova. E aí entra um personagem que aumenta o peso sobre Lia, porque é o pai da própria Lia, que é o Labão, que poderia ser Lambão, e Labão, de maneira espertalhona, como diz o texto aqui no versículo 23, lá diz assim, Gênesis 29, 23, à noite conduziu Lia sua filha, entregou a Jacó e coabitaram, de maneira que, sem Jacó perceber e Lia sendo envolvida numa tramóia, ele engana Jacó, entrega Lia no lugar de Raquel, por quem Jacó tinha trabalhado, e no outro dia há uma cena muito triste, porque Jacó acorda e vê que não é Raquel que está ali como sua esposa, e ele vai até Labão reclamando. Imagina Lia nessa situação, porque Labão faz o seguinte acordo com Jacó, ele diz assim, trabalhe para mim mais 7 anos de graça e eu te entrego a mais nova, porque na minha terra não é costume dar a mais nova antes da mais velha, você primeiro tem que casar com a mais velha. Mas para você não ficar triste, Jacó, eu vou te entregar a mais nova no próximo fim de semana. Se você trabalhar para mim mais 7 anos, você já leva adiantado essa proposta que eu estou lhe fazendo. E aí é no versículo 31 que a gente encontra Lia nessa situação toda, desprezada. E eu consigo me condoer com Lia. A saga de Lia, alguém em busca de significado. A primeira coisa que a Bíblia me mostra sobre Lia, que quebranta o meu coração, é que Lia era alguém fora dos padrões. Você já se sentiu fora dos padrões, meu irmão? E é tão fácil nos sentirmos fora dos padrões. Sermos considerados, às vezes, alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais, o nariz é grande demais, o cabelo é enrolado demais, é liso demais, a cor da pele é morena demais, ou é branca demais. Nós nunca estamos no padrão. E quando eu olho para Lia, eu sinto a dor de Lia, porque de maneira particular, e aqui eu estou falando ao vivo aqui para muita gente, mas eu sei o que é se sentir feio, viu? Eu acho que hoje eu estou até bonitinho aqui na câmera, né? Ajeitado, mas eu sei o que é se sentir feio. Quando eu tinha 13 anos, meus irmãos, eu lembro que uma vez eu estava... Aliás, eu lembro esses tempos atrás, agora que fui mexer nas gavetas das minhas coisas, procurando, arrumando essas coisas, e achei uma foto minha da primeira carteira de identidade que eu tirei. A primeira foto 3x4 da carteira de identidade que eu fiz quando eu tinha 13 anos. Meus irmãos, quando eu vi a foto, Jesus amado, era doído, judiado, uma magreza, uma feiura que não tinha limite. Eu entendo, Lia. Eu entendo o que é se sentir fora do padrão. Eu entendo o que é ser considerado alguém fora do padrão. Eu entendo a dor de Lia de se sentir desprezada. Porque alguém que está fora do padrão, às vezes se sente desprezado, mas a história de Lia não acaba aí. E talvez você que está me vendo nessa noite, nessa conexão, durante muitas vezes na sua vida, por causa de padrão, de altura, de peso, de cabelo, de cor dos olhos, de tamanho do nariz, não sei. Talvez você seja alguém que às vezes se sinta fora do padrão. Eu quero que você acompanhe a sequência da história de Lia, para você entender alguma coisa que acontece com ela e que Deus pode fazer acontecer com você também. Porque tem um segundo aspecto da história de Lia. E o segundo aspecto da história de Lia, meus irmãos, é que Lia, ela era agraciada sem saber. Olha o que diz o versículo 31, quando diz assim, ó, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. O versículo 31 mostra para nós que, apesar das pessoas, a sociedade, o contexto, desprezar Lia, Deus não a desprezava. E o segundo aspecto que me chama a atenção sobre a saga de Lia, alguém em busca de significado, é que Lia era agraciada sem saber.
Porque aqui o texto não descreve em nenhum momento que Lia teve uma revelação, uma teofania, que é a manifestação da presença de Deus no Antigo Testamento, uma revelação especial. A Bíblia não diz isso, a Bíblia apenas diz que Deus olhou com misericórdia para Lia e fez com que ela fosse agraciada, e a agraciou, fazendo dela uma mulher fecunda. Ou seja, naquele contexto, naquela sociedade, Lia tinha uma característica que foi dada por Deus, que não era simplesmente natural. Deus fez dela uma mulher fácil de ser fértil, que facilmente engravidava. Deus olha com graça para aquela mulher e a abençoa e a agracia. E esse é o meu segundo argumento com você. Que na nossa jornada, nós muitas vezes nem vemos, nem percebemos, não vemos nenhum terremoto, nenhum trovão, nenhuma mudança, nenhum eclipse mostrando que a presença de Deus chegou, nenhum arrepio. Mas isso não é significado de que Deus não está presente. Pelo contrário, o Deus que nós servimos muitas vezes nos agracia e agraciou você e tem agraciado você, tem abençoado você e sua casa, tem protegido você e sua casa, e você nem sequer percebeu, nem sentiu, nem um vento diferente. Seria muito bom, mas nós, como bons presbiterianos, ainda na Semana da Reforma, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, né? Porque bons reformados, a gente não é dado a emocionalismo, mas seria muito bom se a gente sentisse realmente, né? Percebesse, como foi dito lá para Geazi, servo de Eliseu, e ele visse os anjos de Deus preparados para proteger. A gente não vê, a gente não percebe, a gente não sente, especialmente nós presbiterianos, a gente né? Mas isso não significa que Deus não esteja agindo de maneira intensa e poderosa, agraciando, cuidando e sendo bondoso e gracioso e misericordioso, concedendo coisas que você nem imagina que só estão acontecendo por causa do intervir proposital desse Deus na sua vida e na sua história. Esse ano de pandemia, com tantas dores e dissabores e dificuldades, é um ano que a gente tem visto a graça de Deus sobre nós. Lia era agraciada sem saber. Mas isso me leva a um terceiro aspecto da vida de Lia, porque Lia busca encontrar sentido para a existência dela nas coisas desta vida. Veja que a história prossegue, porque a Bíblia diz que Lia, então, era uma mulher fértil, que Deus interviu no organismo dela, fazendo com que ela fosse assim. E olha o que vai acontecer na sequência. Isso vai agora do versículo 33 até o versículo 34. E diz assim, aliás, do 32 até o 34. Diz assim, concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterido, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Terceiro aspecto da saga de Lia, alguém em busca de significado, é que Lia busca encontrar sentido para a vida dela, busca significado para a vida dela, para a existência dela em coisas deste mundo, em coisas desta vida. Por quê? Veja o que acontece. Lia era fora dos padrões, esteticamente não era considerada a mais bela, nunca foi. Ela se casa, é desprezada, assim nós encontramos no versículo 31, desprezada. Deus a agracia, faz dela fértil, porque ela está num casamento, segundo os padrões daquela época. E agora Lia engravida. E ela vai ter o seu primeiro filho. E ela começa a achar, meus irmãos, que a razão da existência dela está naquilo. E ela se perde por um momento nisso. E quantas vezes nós também nos perdemos nas bênçãos de Deus?
Eu provo para você. Deus agraciou aquela mulher com um filho. E quando esse filho nasce, olha o nome que Lia dá para ele. Rúben. E o sentido no coração de Lia para Rúben, quando ela o batiza com esse nome, é assim: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora, o meu marido vai me amar. Sabe onde está o coração de Lia? Desesperadamente usando uma graça de Deus para ter a aprovação das pessoas, o amor das pessoas, a aprovação da sociedade e o amor do seu marido. Quando o filho nasce, o nome que esse filho recebe é: por favor, meu marido, me ame. É isso que Lia está dizendo. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu dei um filho para você. Olha a habilidade que eu tenho. Olha que filho lindo que eu te dei. Me ame, por favor. Nós não sabemos quanto tempo da primeira para a segunda gravidez, mas veja o que acontece quando o segundo filho nasce. 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor, que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Nós não sabemos quanto tempo do primeiro para o segundo filho, mas uma coisa não mudou. Lia continua preterida, ela continua desprezada. E o nome de Simeão, no coração de Lia, apresenta essa angústia. Ela diz: estou dando mais um filho, por favor, parem de me ignorar, parem de me desprezar, me deem valor, reconheçam a minha importância, me ame, meu marido. Nós não sabemos quanto tempo do segundo para o terceiro filho. Nasceu Rúben, o primeiro, Simeão, o segundo, e agora vai nascer o terceiro. Nós não sabemos de quanto tempo do segundo para o terceiro, mas veja o que diz o versículo 34 do capítulo 29 de Gênesis. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. 3! Por isso lhe chamou Levi. Quando eu chego aqui no versículo 34, irmãos, eu penso que Lia é uma ancestral dos brasileiros. Porque olha o que diz ali o versículo 34 no comecinho, quando ela diz assim: agora, desta vez, é purinho os brasileiros dizem assim: agora vai dar certo. Porque ela diz assim: agora, desta vez, meu marido vai se unir a mim, porque eu lhe dei à luz 3 filhos. Não é qualquer uma que dá 3 filhos para o marido. Veja como eu sou alguém abençoado. E naquele contexto social, uma mulher fértil, naquele contexto de mundo, o clã, a família, o ter filhos, a descendência, era muito importante. Lia está concedendo aquilo que era mais importante para Jacó. E ela diz: agora o meu marido vai me amar. E isso tem muito a ver, meus queridos irmãos, com os sentimentos dos nossos corações quando nós nos parecemos muito com Lia. Aliás, eu gosto da história de Lia porque Lia se parece muito, não só quando eu falo que ela é ancestral dos brasileiros, mas para mim, Lia se parece muito com a nossa geração. É uma geração que busca aplausos, que busca reconhecimento por aquilo que faz. Nessa mesma perspectiva, Deus dá para nós dons, habilidades, características, graças únicas que cada um de nós temos para a nossa geração, como deu para Lia, para a geração dela. A um ele faz um bom expositor, a outra ele faz um bom músico, a outra ele faz um excelente administrador, um excelente médico, um excelente cantor, e distribui dons e habilidades únicas para nós. E quantas vezes o nosso coração, que está ali pulsando, é: agora as pessoas vão me amar. Veja como eu canto bem. Veja como eu toco bem. Veja como eu administro bem. Veja como eu faço bem uma cirurgia. Veja como eu sou bom no que eu faço. Agora as pessoas vão me reconhecer o meu valor. Agora as pessoas vão me amar. E o que acontece com Lia é o que muitas vezes acontece conosco. Passa,
e nós continuamos sentindo um grande vazio. Eu estou no ambiente universitário, como vocês sabem, como capelão. Eu acho muito legal, às vezes, algumas perspectivas de jovens e de uma maneira geral, nossa, da sociedade, estabelecer algumas coisas como motivo de sucesso. Aí alguém pega e fala assim, faça uma graduação. Não que não seja errado fazer a graduação, pelo contrário, tem que fazer, mas alguém fala assim, faça a graduação, as pessoas vão dar o seu respectivo valor, vão reconhecer o seu valor. Aí você vai lá e faz a graduação. Fiz a graduação, agora as pessoas vão reconhecer meu valor. Aí alguém chega e fala assim, graduação só não serve não, tem que fazer mestrado. Aí você rala, faz o mestrado, morre para entregar o mestrado. Aí você, agora vão me amar. Aí as pessoas viram e falam assim, legal você ter um mestrado. Então, mas quem realmente está aqui no topo da lista é quem tem doutorado. Aí lá vai você, atrás do doutorado, envelhece correndo atrás do doutorado, faz o doutorado, rala a vida inteira, e pega o doutorado e fala assim, agora vão me dar valor pelo meu doutorado. Aí alguém chega e fala assim, rapaz, a moda agora é pessoa que consegue ter sucesso sem ter feito nenhum desses cursos aí. O negócio agora é quem é fera mesmo, é quem conseguiu sucesso sem nada disso. Aí você fica doido. Porque eu vejo muita gente buscando significado para a sua existência, usando a graça de Deus para trazer honra e glória para si, ao invés de reconhecer que a graça é para a honra e para a glória de Deus. Enquanto Lia buscou encontrar sentido para a vida dela nisso, o vazio e a angústia dela seguiu. Mas a história de Lia não termina aí. A história de Lia prossegue. E tem o último versículo que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra no versículo 35. E diz assim, e olha que versículo lindo. Preste atenção nas palavras. De novo concebeu Lia. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Mais uma vez, nós não sabemos quanto tempo passou de um filho para o outro, nós não sabemos quanto tempo passou do terceiro para o quarto filho, mas agora alguma coisa mudou. Não na estética de Lia, provavelmente não no casamento de Lia, porque a gente conhece a história, mas mudou no coração de Lia. Aliás, provavelmente Lia conheceu Deus, Yahvé, o Deus soberano, eu sou, através do próprio Jacó. E Lia foi alcançada por esse Deus. Ela se transformou em alguém que é serva desse Deus, que foi serva desse Deus. Mas tinha suas angústias, suas dores. Mas em algum momento no coração, Lia mudou. Porque diz o versículo 35 que quando o quarto filho nasce, Lia faz uma oração diferente dessa vez. E ela diz assim, agora, desta vez, eu vou louvar ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Eu gosto dessa oração de Lia, após ter o seu quarto filho, porque mostra para mim que ainda tem tempo de consertar perspectivas e cosmovisões erradas construídas na minha mente e no meu coração. Mesmo Lia tendo andado um tempo, olhando e buscando sentido no lugar errado, ela é agraciada por Deus e no coração dela ela percebe a razão da graça que ela tinha. E agora, quando nasce o quarto filho, ela diz, Senhor, é para teu louvor, é para tua glória.
e por isso pôs o nome de Judá. Nós precisamos dessa perspectiva na nossa vida, meus irmãos. Uma perspectiva que envolve entender que o que Deus deu para você de habilidades, de honra, de diplomas, de títulos, de portas abertas, do legado, da história que você construiu, da pessoa, homem e mulher, que tem o que você tem, que fez o que você fez e faz, não é para que as pessoas te aplaudam, não é para que as pessoas digam que você é alguém que é importante, mas é para que as pessoas, ao olharem para o que Deus fez na sua vida, vejam você apontando para Deus e dizendo: tudo isso, tudo que o Senhor me deu é para a glória e louvor do seu nome. E a gente precisa buscar isso. E eu quero começar a caminhar para o encerramento fazendo duas reflexões aqui. Uma história e uma conclusão. A história é uma história que eu tive o privilégio de ouvir do próprio Tim Keller, quando no ano passado, e ainda não tinha pandemia, né? A gente podia fazer aquelas reuniões. O ano passado, o nosso Tim Keller esteve em São Paulo, no Mackenzie, um evento do City City, que inclusive o nosso querido irmão Reverendo Roster é uma das lideranças. Tim Keller veio ao Brasil e eu tive o privilégio de ouvi-lo pela primeira vez presencialmente, e ele contou uma história que para mim tem tudo a ver com esse texto. E é a história da Mamãe Passarinho. Talvez o Roster se lembre dessa história. Essa história, o Tim Keller fala o seguinte: ele diz que um lenhador foi contratado por uma empresa lá nos Estados Unidos, sabe aquele típico lenhador americano, né? Que tem ali o seu machado e é contratado ali para derrubar algumas árvores de uma certa região. Então ele conta a história de que um típico lenhador americano foi contratado para derrubar ali um grupo de árvores numa fazenda aonde ali eles iriam fazer alguma coisa e, portanto, esse lenhador lá foi derrubar essas árvores. E lá o lenhador começou seu trabalho com seu machado, derrubando as árvores e fazendo aquele trabalho braçal difícil, mas derrubando ali aquelas árvores. E ele, enquanto fazia isso, observava a natureza ao seu redor. E ele observou uma mamãe passarinho que começou a construir um ninho em uma árvore. E lá vai a mamãe passarinho em cima da copa da árvore, fazendo ali, construindo seu ninho, trazendo ali os fiapos para construir um ninho. E o lenhador está ali derrubando uma outra árvore. Quando ele percebe, lembra que a árvore na qual a mamãe passarinho estava construindo o seu ninho, ela seria derrubada. Ela iria cair, porque ela estava ali entre as árvores que estavam pré-estabelecidas para serem derrubadas. Estavam no cronograma de serem derrubadas. E o lenhador ficou com aquele negócio na cabeça e falou assim: o que eu faço? E aí ele tem uma ideia. Falou assim: olha, eu vou ajudar a mamãe passarinho. E aí, com seu machado, foi na árvore que a mamãe passarinho estava construindo o seu ninho, e ele começa a bater na base da árvore, não com o machado para derrubar, mas com as costas do machado para balançar a estrutura da árvore. Enquanto ele está balançando e sacudindo aquela árvore, aquele incômodo, aquele tremor na árvore faz a mamãe passarinho pegar o seu ninho que ela tinha construído e voar. Só que ela voa para outra árvore. E o lenhador pensa consigo em inglês, mas traduzido aqui para português para vocês. Oh, God! Ele pensa assim: comecei o trabalho, vou até o fim. Já comecei a alertar essa mamãe passarinho, essa outra árvore aí também vai ser derrubada, então deixa eu ir lá. E a mamãe passarinho pousa na árvore seguinte, e mal ela pousa, está o lenhador atrás, sacudindo a árvore, e a mamãe passarinho vai para outra árvore, e o lenhador falou: vou até o fim agora, porque ela está construindo um ninho em árvores que vão cair. Diz que depois da quarta, quinta vez, a mamãe passarinho pega o seu ninho. E aí o Tim Keller fala um negócio muito legal ali na palestra que a gente acompanhou lá no Rui Barbosa. E o Tim Keller fala assim: a mamãe passarinho deve ter pensado assim, como se mamãe passarinho pensasse, né? Mas ela deve ter pensado assim: o que eu fiz para esse cara? Por que ele está me perseguindo? Só que a mamãe passarinho, pela quarta, quinta vez, depois de ficar ali rodeando as árvores, diz a história que a mamãe passarinho pega o seu ninho e ela voa alto.
E o lenhador vai acompanhando esse voo e, de repente, ela vai para o alto de uma rocha, que estava bem alta. E lá ela começa a construir o seu ninho. E o lenhador contempla aquela cena da mamãe passarinho numa rocha firme, construindo um ninho, e ele cruza os braços, olha para aquela cena e pensa consigo, em inglês, traduzido para o português. E ele diz assim: agora ela está segura. Ninguém vai derrubar aquela rocha. Vocês são inteligentes, meus irmãos. E é com emoção que eu falo isso para vocês. Essa história ela é muito clara e ela é muito importante para mim. Saiba de uma coisa. Toda árvore onde nós estamos estabelecendo as nossas vidas, seja dinheiro, fama, diploma, títulos, posses. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tudo vai cair um dia. Mas tem uma rocha. E o nome dessa rocha é Jesus Cristo. E quem construir o seu ninho em cima dessa rocha jamais será abalado. E esses permanecerão. Tudo que Deus tem te dado, você possa construir em cima dessa rocha. E assim como Lia aprendeu isso ao longo da caminhada, eu quero dizer para você nessa noite, ainda dá tempo de construir sobre a rocha. Se Deus está abalando as estruturas, voa para a rocha. Constrói seu ninho sobre a rocha, porque nada vai abalar essa rocha eterna chamada Jesus Cristo. E eu concluo, porque me chama a atenção ainda um último aspecto desse texto. Você reparou? Porque Lia dá nome aos seus filhos, e esses filhos vão receber nomes de tribos famosas, as famosas tribos de Israel. Aliás, espero um dia ir para Israel com meu amigo Roster. Sonho aí, viu, meus irmãos? Tá deixado aí registrado. Mas cada um desses filhos são a raiz das 12 tribos. Rúben, lembra da tribo de Rúben? Simeão, Levi, lembra dos levitas? Mas me chama a atenção o nome justamente do filho chamado Judá, cujo motivo do coração de Lia havia mudado, e ele era para o louvor do Senhor. Judá cresce como um homem de temperamento forte, valente, e nós temos a história toda de Judá como um valente filho de Jacó. E é interessante quando você vê Jacó, no final da sua vida, abençoando os seus filhos, e ele vai se direcionar a cada um dos filhos e falar, olha, Manassés é de José, né? Ele vai falar a cada um dos seus filhos, Rúben, Simeão, Judá, cada um dos seus filhos, Dan, ele fala a cada um dos seus filhos e diz, sobre a sua vida isso, sobre a sua vida aquilo outro, Issacar. Mas quando ele se vira para Judá, Jacó diz assim, Judá, você é valente, você é um guerreiro, você e sua descendência será como leõezinhos, Judá, como leõezinhos vocês serão, assim eu os abençoo. E assim Judá passa para a história como um grupo de gente valente, de leões. E quando a gente tem lá já Moisés despedindo do seu povo, dali no final da peregrinação pelo Egito, Moisés também vai se despedir daquelas 12 grandes tribos, também as abençoando, ele rememora essa característica de Judá. E aí nós temos que de Judá, justamente esse filho que Lia louvou o Senhor, sai um rei muito amado, que é Davi, da tribo de Judá. E Deus faz uma promessa para Davi, que da descendência de Davi, Deus levantaria o Redentor. E na plenitude dos tempos, na cidade de Belém, nasce o Redentor prometido,
E o nome dele é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. O nosso Redentor sonhado, amado, que veio a este mundo morrer em nosso lugar para nos dar salvação. Mas sabe uma coisa que me fascina sobre Jesus, dentre tantas? É que ele recebe vários títulos. E um dos títulos dado a ele faz referência à tribo da qual ele descende pelo seu lado humano. Ele é da tribo de Judá. E por isso ele recebeu o nome de Leão da tribo de Judá. Um nome que fica para a eternidade. Me chama a atenção, queridos irmãos, para encerrar, que justamente o filho que foi para louvor do Senhor, de Lia, é desse filho que foi para louvor do Senhor, que Deus levanta o Redentor e faz com que aquele que foi para louvor do Senhor seja lembrado para a eternidade. Eu quero dizer para você, finalizando então, que não subestime o que Deus pode fazer na sua história, porque daquela mulher desprezada, da descendência dela, Deus levantou redenção. E da nossa história, Deus pode levantar coisa grandiosa para abençoar muita gente. Basta que nós estejamos com o nosso olhar no lugar certo. A saga de Lia, alguém em busca de significado, me lembra que eu também vivo a minha saga e os meus desafios, e que a gente possa encontrar sentido e significado para a nossa existência, quando nós nos achegamos a Deus e colocamos tudo que somos e temos para que o nome dele e a honra e a glória sejam dadas a ele, e através da nossa história, o nome dele seja louvado e exaltado.